Pessoal, tudo jóia? Hoje eu vou estar ensinando vocês que, por exemplo, tem um primeiro carro, às vezes não tem noção, né, do que deve ser verificado assim no motor periodicamente, o nível dos fluidos, que isso assim é bem legal, é bem essencial para evitar futuras dores de cabeça, né? Bom, então vamos lá. Primeiramente eu gosto de começar verificando o nível do fluido do radiador. Aqui, na maioria dos carros, vai ter um indicador de mínimo e de máximo. Então vamos lá. Com o motor quente, esse nível ele dá uma variada. Por quê? Porque existe uma peça lá dentro uma peça que permite a entrada de água dentro do motor do carro, do bloco do motor, que chama válvula termostática. Então ela abre em diferentes níveis de temperatura. Então, numa determinada temperatura, ela aumenta e permite que a água que está circulando do lado de fora entre e refrigere o motor para manter a temperatura ideal do funcionamento. Então, isso é até o fabricante ele diz que é normal o nível baixar e subir, baixar e subir. Só que lembrando, ele nunca pode abaixar para baixo aqui do mínimo, que nós temos o máximo e o mínimo. Entendeu? Então, se deu uma baixada no mínimo, você vem aqui com o motor frio. É bom lembrar isso porque com motor quente, pode acontecer de que dessa água sulpitar no seu rosto e poder causar ferimentos graves. Tem até um alerta aqui, ó, dizendo que pode escapar o vapor, né? Tipo assim, tem um símbolozinho de vapor indicando que aqui sai vapor quando quente. Então, o ideal para verificar isso é com motor frio, tipo assim, um carro umas 3 horas desligado, ou de manhã bem cedo. Depois o que eu gosto de verificar, eu acho importante, é o nível do óleo da direção hidráulica, né? Aqui também nós temos indicador de mínimo e máximo, só que tem um detalhe. O óleo ele só chega no nível máximo quando o motor está em funcionamento. No caso, quando a bomba da direção está em funcionamento, que o nível do óleo chega ao máximo. No caso aqui, ele está no mínimo, é porque a bomba está desligada, o motor está parado, lógico. Porque tem até um aviso na tampa, verificar o nível com o motor em funcionamento. Certo? O que eu gosto de verificar também depois é o nível do fluido de freio. Aqui a gente pode também contar com o indicador, que não vai dar para ver direito por causa que está escuro, mas aqui ele tem um indicadorzinho de mínimo e de máximo. Esse reservatório aqui ele costuma ser padrão para muitos modelos de carro, entendeu? Não é exclusividade só de um modelo, não. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar, por exemplo, uma balançada no carro assim, ó. Olha lá. É que a câmera, a filmagem tá ruim, mas com o olho, assim, vendo assim, com o olho dá pra perceber que ele tá no nível. Olha lá, ó. Ele tá no nível máximo. Por último, e o mais importante de todos, é o nível do óleo do motor, do camarada aqui, né? Então vamos assim, salientar primeiro para que serve o fluido do motor. Muita gente pensa que o óleo é simplesmente, ele está aí só para lubrificar. Não. O óleo ele não está aqui só para lubrificar. O óleo ele tem três ações, três propriedades, não é propriedades a palavra correta. Ele tem três funções dentro do motor. A primeira, e óbvio, é lubrificar, né? Porque o motor ele contém em torno de 200 peças móveis que sofrem um grande atrito, né? Devido aí às diferentes faixas de rotação, de temperatura, entendeu? E a segunda, que assim, que eu me recordo ele serve também para refrigerar. E a terceira é manter a limpeza dentro do motor. Por isso que é muito importante você realizar as trocas de óleo assim dentro do prazo recomendado pelo fabricante. Então vamos lá. Com o carro no plano, como está aqui no plano, certo? E
com o motor desligado há pelo menos 5 minutos. Por quê? Porque o motor, perdão, ele tem as galerias de lubrificação, entendeu? Por onde o óleo circula para ter acesso às partes móveis, onde ele realiza a lubrificação, né? É onde ele realiza o seu trabalho, vamos dizer assim, de lubrificação, de troca térmica, né, que é o resfriamento, e a limpeza. E até que esse óleo retorne todo lá para baixo, que é o reservatório dele, o cárter, isso leva em torno de 5 minutos, né? Eu sou bem cético nesse ponto. Eu gosto de já verificar com o carro desligado pelo menos a noite toda. Tipo assim, eu gosto de ver ele de manhã. Só que assim, se você esperou 5 minutos já vale. Então como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou tentar fazer com a mão, mas assim, só para vocês terem noção. Você vai puxar a vareta. Aqui, puxei a vareta. A primeira verificação, a primeira mostra que a vareta vai me dar, não tem importância. Eu vou limpar. Eu vou limpar, aqui que eu tô com a mão. Mas, vamos lá. Limpei. E antes de voltar, eu vou explicar como que funciona a vareta. A gente tem a vareta de nível. Essa aqui é a vareta de nível. Embaixo, nós temos o nível mínimo, que significa que o seu motor está com, né, aí uma perda do nível de lubrificante. Só que essa vareta ela afere apenas 1 litro de óleo. Vamos supor, se o seu motor, no caso desse que é um Fire da Fiat, ele vai 2,7 litros de óleo com o filtro, só que a gente arredonda para 3 litros, isso não altera em nada. Então vamos pôr 3 litros, né, que o pessoal costuma pôr. Mesmo que o óleo esteja aqui embaixo, significa que eu tenho 2 litros de óleo lá dentro. Que eu estou tendo apenas uma deficiência de 1 litro, certo? Então aqui eu tenho o nível mínimo, que no caso a vareta, igual eu expliquei, ela pega só o nível de 1 litro. Que é como se fosse uma margem de segurança, que chegou lá embaixo, não significa que você está sem óleo, significa que você teve uma perda no nível, mas que nada assim que você não vai chegar a perder o motor. Você vai lá, completa e pronto, né? Só que também, galera, tipo assim, precisa ter aí um entendimento sobre esse negócio de baixar óleo. O que a Fiat, no caso, declara para esse motor 1.0 de 8 válvulas é uma perda de, no máximo, 300 ml a cada 1000 km e 400 ml para os motores 1.4. 1.4 ou 1.3, não me lembro. Só que isso para mim já é defeito, tá? Um motor baixa óleo para mim, essa quantidade de 300 ml já é um defeito. Por quê? Quando a gente chegar perto da troca, que é de 5.000 km, você vai ter perdido metade, né? Você vai ter aí 300 ml vezes 5.000 km, né? A cada 1.000 km baixar 300 ml, você vai perder 1,5 litro no final perto da troca, né? E isso já dá uma diferença na lubrificação. Eu posso dizer porque, no caso, esse motor meu ele não baixa nem uma gota de óleo nos períodos, assim, nos intervalos de troca. Então vamos lá o que interessa. Eu retirei a vareta, sequei, a primeira puxada eu limpo, ela não me interessa. E detalhe, galera, limpa com ou guardanapo ou panos que não soltem pelugem, não solta fiapo. Por exemplo, estopa. Estopa não é legal você fazer, porque se ela soltar um fiapo e você voltar essa vareta, essa pluma, esse fiapo, ele vai entrar em contato com o óleo. E esse óleo e essa pluma ela vai contaminar o óleo, entendeu? Porque isso pode causar aí um desgaste prematuro no motor, vindo até quebrar o motor, entendeu? Entupindo aí a trompa de aspiração, enfim, não é legal. Aqui eu limpei com guardanapo, lá vocês podem ver, não tem nada. Pera aí, só parar de tremer. Aí tá limpinha a cor dela. Aí eu volto ela pro orifício dela toda. Eu não posso girar ela, porque se eu girar, isso vai me atrapalhar no nível do óleo. Não é o ideal. É o jeito que você colocou, você vem e puxa.
Mergulhei, beleza. Olha lá. Como vocês podem ver, o óleo, olha lá, o nível, no caso o meu motor está com o nível máximo de óleo. E ele já está bem perto da troca, viu? Entendeu? Faltam em torno de 1.500 km só para trocar. E olha lá, e não baixou absolutamente nada. Vamos chegar perto da luz aqui, ó. Ela não baixou nada. Nada. Nada, nada, nada. A vareta tá lá, sujinha, sujinha completamente. Entendeu? Toda lá melada no máximo. O motor não baixou. E lembrando, galera, o lado que mostra o nível real é o lado que tá com o nível mais baixo. Por exemplo, quando você puxa a vareta, se no caso o seu carro tiver com consumo de óleo, seu carro, por exemplo, segundo o fabricante, ele tem realmente um consumozinho de óleo, 100 ml a cada 1.000 km, ou um pouquinho mais, o lado correto da vareta é o lado que está marcando menos, certo? Porque um dos lados ele vai estar marcando mais óleo do que o outro. Isso eu acredito ser por causa que o tubo da vareta, quando chega lá no cárter, ele dá tipo ele fica meio perpendicular assim, meio inclinado. Então, isso tipo assim, consequentemente vai fazer que um dos lados marque um pouquinho mais do que o outro. Então, o lado correto é o que marca menos óleo. Que na maioria das vezes é aqui, ó. No caso aqui, eu vou puxar de novo. No caso é esse lado aqui, ó. É o lado de cima que eu puxo. Entendeu? Porque às vezes esse lado aqui, ele pode marcar um pouquinho mais de óleo. Correto? Então é isso aí, galera. Eu espero assim ter ajudado, né? Assim, umas dicas que eu deixo pra vocês. Assim, eu não sou mecânico, só que eu tenho um contato há muito tempo assim com a manutenção automotiva. Eu sou um entusiasta, eu pesquiso, a maioria dos problemas eu resolvo por minha conta, entendeu? Então, assim, uma das dicas que eu deixo para vocês é o seguinte: é manter a manutenção preventiva em dia, entendeu? Se lá, por exemplo, no seu manual fala, ó, tem que trocar o óleo com 5.000 km, troca o óleo com 5.000. Tá mandando você usar o óleo? Usa o óleo específico que o seu manual manda. Não fica indo na ideia de mecânico, bota esse óleo, coloca esse óleo. Não. Pega o manual do seu carro, se o seu carro é mais velho, você não tem um manual, entra em contato com o fabricante, você manda um e-mail para eles no saque deles, no serviço de atendimento ao consumidor. Eu fiz isso. No caso aqui é um Fiat Palio, eu entrei em contato por e-mail com a Fiat, perguntei qual que era o óleo que eu usava, eles me passaram, lógico, eles tentaram vender a marca deles. Você não precisa comprar o da marca deles. A única coisa que você tem que atentar, que você tem que seguir é a especificação quanto à viscosidade e a carga de aditivos. Correto? Se o seu fabricante falar, ó, você tem que usar o óleo da marca tal, você já esquece. Se você não quiser usar da marca tal, você não usa. Mas, é um 10W40 API SN. Compra o 10W40 API SN. Se tiver um superior, tipo, tem um SM, que a carga de aditivos ela se dá pela ordem alfabética, quanto maior, melhor. Então, o S ele sempre vem. Por exemplo, é um SL que o fabricante manda. Eu não achei o SL, mas eu tenho um SM. Pode ser o SM? Pode. Pode ser o SN? Pode. Pode ser o SL que ele recomendou? Pode. Pode ser o SJ? Não, não pode ser o SJ, porque aí aquele óleo já não tem os aditivos que o seu motor necessita. Correto? Aí, por exemplo, muita gente fala assim, o fabricante manda usar um 10W40. Se eu quiser usar um 5W40 eu posso? Pode. Antes do W, o que manda assim, o segredo do óleo é o W. Antes do W, você pode colocar a viscosidade que você quiser. Agora, depois do W, não. Por exemplo, se é um 10W40, eu não achei o 10W40, mas eu vou pôr um 10W30. Pode? Não, não pode. Porque depois do W, esse número ele representa o comportamento do óleo, é mais ou menos assim, na temperatura ideal de funcionamento, ou seja, na fase quente. Se você tem um número abaixo daquele ali, significa que o óleo não vai trabalhar de acordo
né, que de acordo assim, que é esperado, que foi projetado para aquele motor trabalhar. Que o óleo, ele, além disso tudo que eu expliquei, pessoal, que ele tem a ver com a lubrificação, com a troca térmica, que é a refrigeração, o arrefecimento, e a limpeza, o óleo ele altera também na pressão. Se você coloca um óleo muito fino, você pode diminuir a pressão de óleo do seu motor e, consequentemente, perder lubrificação. Vai ter um desgaste prematuro e esse motor vai vir a quebrar. Então, assim, galera, o que mais assim, eu posso dar de dicas? Tipo assim, você que tem seu primeiro carro, não conhece muito, tenta abastecer o carro num posto de bandeira e sempre manter aquele posto. Entendeu? Eu muitas vezes já mudei de posto, galera, e carro começou a falhar, começou a ratear, perder força por causa de combustível. Você, às vezes, perde tempo procurando defeito, vai em mecânico e é uma coisa simples, igual combustível. Vamos fazer, igual, ressaltar, né? A manutenção periódica. Troca vela, troca cabo de vela, verifica filtros, né? Filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível. Entendeu? Eu, o filtro de combustível, costumo trocar a cada 15 mil quilômetros. Então, eu troco o óleo 3 vezes, o óleo, o filtro, eu já substituo o filtro de combustível. E também o ideal é o seguinte, toda vez que eu substituo o óleo, substituo o filtro do óleo. E também assim, só que isso não é uma regra, eu também substituo o filtro de ar. Só que o filtro de ar não é uma regra. Entendeu? Isso aí, ó. Você de vez em quando dá uma verificada no filtro de ar. Só que assim, galera, é muito barato, entendeu? Aqui no meu caso, uma troca de filtro de óleo com filtro de óleo e filtro de ar fica em R$ 110. É um gasto aí que você tem a cada 5 mil quilômetros. Isso para mim dá em torno de 5 meses, que é o que eu levo para rodar 5 mil quilômetros, né? Que as trocas eu faço a cada 5 mil quilômetros ou 6 meses. Então eu sempre venço a quilometragem, que eu ando em torno de 1.000 quilômetros por mês. Então é muito barato, um gasto de R$ 110 assim para manter o seu motor sadio. Entendeu? Um joguinho de vela que eu compro da marca que assim eu julgo ser a melhor. Porque, como eu disse, eu sou entusiasta, eu pesquiso, que é uma marca que trabalha só com velas e componentes de ignição, é a NGK. Aqui um joguinho original NGK pro Palio, a gasolina, que é no caso meu, o Fire, a gasolina, sai em torno de R$ 80. E o mecânico às vezes nem cobra a troca dessas velas, entendeu? Então são gastos muito baratos. Uma vela aí eu faço a inspeção a cada 10 mil quilômetros e troco a vela a cada 30 mil. Então é um gasto muito barato, viu? Sim, igual eu digo, a pessoa deixa que às vezes quebrar o carro ou é porque não entende ou é porque é negligente, porque é muito fácil você cuidar de um carro. Entendeu? Parte estética também, sim, isso vai do gosto da pessoa. Eu lavo ele tipo uma vez por semana, entendeu? A pintura dele tá boa, tal. Só que pra mim carro é isso aqui, cara. Tá com a mecânica boa, tá 100%. Entendeu? Espero assim ter ajudado vocês. Até a próxima.